O etanol a partir da cana-de-açúcar é o mais competitivo do mundo. A boa notícia é que ainda tem muito a conquistar em termos de ganhos em tecnologia. E a nossa crença é que nos próximos anos existe um potencial de aproximadamente 20% de ganho na redução do custo da cadeia, na conversão, na extração por hectare, no crescimento vertical, que se soma à competitividade atual. E esse é um aspecto muito importante e que tem que ser trabalhado, que é um aspecto também do nosso portfólio de investimentos. Então, quando a gente fala de investimento, não é o crescimento em tonelada apenas, mas também o crescimento em competitividade. E aqui uma magnitude de 20% é uma oportunidade que se apresenta em poucas indústrias. É realmente uma oportunidade dessa indústria e que a gente tem que capturar no curto prazo, para facilitar e viabilizar os investimentos de uma maneira mais oportuna. Aí onde é que está o seu, vou usar outra palavra em alemão hoje, os estrategistas alemães desenvolveram um conceito militar que se aplica de forma extraordinária a investimentos. É a ideia do Schwerpunkt, é a ideia do ponto onde você ataca. Quando você investe, qual é o ponto primeiro que você acha que você tem que atacar, levando em consideração exatamente isso que você falou. Você tem que aumentar a sua capacidade de competição e isso não é necessariamente, eu volto às palavras do Ricardo Castelo Branco, expansão da área cultivada, nem a produção vertical por hectare, é mais do que isso. Você fala brevemente, Mário, depois o Tom está me pedindo a palavra. Mário, por favor. Ok, Tom, go ahead, you first. Yeah, I think to get... Eu acho que para conseguir ser competitivo é a utilização da cana, de toda a matéria-prima da cana no campo. Estamos usando um terço para etanol e abrindo essa cogeração no futuro, vamos voltar para 2/3. É muito importante ganhar volume e esse custo de operação. Eu sou positivo em ter competitividade e produzir em pouco tempo. Mas uma coisa que eu tenho que sublinhar, um ponto, vai ser impossível hoje para nós, como uma pequena usina de 2,6 de operação. Nós somos sortudos, tivemos sorte de entrar nessa família, eles cuidam bem da gente, nos dão muitos benefícios. E se estiverem abertos para novos membros, para investidores, vai ser uma boa base para crescimento e uma consolidação. Centra seus esforços quando você quer aumentar sua competitividade através de investimento. Nas unidades existentes, o nosso Schwerpunkt está na agricultura de precisão, ou seja, nós precisamos inventar boas práticas que já estão sendo aplicadas por algumas empresas e garantir aqui o crescimento vertical, tonelada por hectare, açúcar por hectare. O próximo ponto está na parte de conversão. Temos algumas iniciativas importantes para melhorias na parte de fermentação, onde muitas empresas estão atuando. E o terceiro eixo, nessa sequência de tempo, são os biocombustíveis de segunda geração, que têm a capacidade de trazer um valor agregado muito maior e, como o Vasco comentou, também abrir um mercado internacional de commodities para os produtores brasileiros. Você, Vasco. Estou de acordo com o que foi dito, mas tem um aspecto de logística também que é fundamental. Para viabilizar mais o etanol com a futura produção, eu acho que mais investimentos vão ter que ser feitos. Nós temos uma participação no alcoduto que está sendo feito, mas isso não vai ser suficiente. Outras centrais de distribuição e uma melhor utilização do esporte vai ser necessário. Desculpe, Cláudio, por favor. Eu acho que um pouco da visão que eu tenho, é um pouco inevitável introduzir no debate aqui a visão sobre o açúcar, porque o Ethanol Summit não pode ignorar que 45% da cana inevitavelmente acaba se transformando em açúcar. E essa foi a minha escola, né? Eu tenho 19 safras nas costas e eu vi muita coisa, vi o Centro-Sul mudar demais, vi vários amigos, vários conhecidos aqui, pessoas queridíssimas aqui, que não são tão canossauros quanto eu, mas a verdade é a seguinte: o açúcar, ele tem hoje 55% do trade flow mundial, ele tem origem no Brasil. Então, você não consegue otimizar um projeto hoje, a meu juízo, se você não tiver um componente de açúcar nos ganhos de eficiência que você precisa. Então,
Assim, o açúcar tem essas vantagens que a gente hoje espera que o etanol possa ter no tão breve quanto possível, é você ter uma curva de preços plenamente disponível para você fazer seus hedges, você redear sua produção futura e te permitir ter acesso a um ponto que a gente debateu um pouquinho mais cedo, que é o custo de capital. Você consegue fazer pré-pagamentos de exportação de açúcar numa condição muito mais favorável do que você financia a sua atividade exclusivamente com etanol. O etanol, para uso estritamente doméstico, você está sujeito ao custo do capital no Brasil, que é uma coisa que a gente imagina e vislumbra que o Brasil possa convergir para juros mais próximos da média internacional em algum momento no futuro próximo. Mas não é o caso. Então, o açúcar, ele faz parte da equação em maior ou menor grau. No nosso caso, inevitavelmente fará, porque a gente tem um departamento de açúcar onde o etanol ele é complementar, vai ganhar a escala, tanto mais quanto ele puder ser um produto tradável como uma commodity, coisa que ele caminha para ser e não é ainda. E esse é um aspecto importante, acho que é preciso não perder de vista, e para o investidor, eu acho que uma questão relevante é haver serenidade. Quando você vê as commodities chegarem ao nível que elas chegaram aí recentemente, é impossível você não ter um pouco de serenidade diante das circunstâncias que o etanol não pode competir com determinados níveis de preço de petróleo. É impossível. Se o petróleo for $200, você tem que tomar um certo cuidado com o momento que essas coisas acontecem, porque as coisas vão tender ao normal. Quer dizer, não tem um mês o etanol e o açúcar estavam ao contrário. Quer dizer, o etanol valia muito mais em função dessa preferência que houve pelo açúcar na safra anterior, mas os produtos tendem no tempo a se arbitrar um com o outro. Então não é. A serenidade é importante para quem investe, porque a gente precisa de um ambiente tranquilo para olhar num horizonte de 5, 10, 15, 20 anos. Senão é difícil. Ricardo, eu interrompi você quando você colocava dois aspectos, o Cláudio acabou de colocar um terceiro importantíssimo. Ele, de certa maneira, ele repauta o eixo da nossa discussão. Se nós falávamos até agora em alguns dos obstáculos e alguns dos problemas intrínsecos a esse setor, capacitação de mão de obra é um, mas não é específico. Logística é outro, também não é específico. Custo de capital é mais um, também não é específico. Agora ele coloca um aspecto específico. Um que você já havia mencionado, que é a questão da competição contra um petróleo alto. O outro, ele acaba de dizer o seguinte, gente, bota o pé no freio. Competir contra um petróleo vai ser difícil. Agora, se não for via açúcar, provavelmente a gente não tem como se armar para investir e expandir. Eu interpretei você corretamente, Cláudio? Eu diria que os modelos variam muito na indústria. A gente tem visto inúmeras formas de fazer o ponto focal, mas eu diria que eu conheço poucos projetos de larga escala em que não tenham um componente na escola que eu cresci de alguma produção açucareira para te permitir otimizar o seu investimento e a eficiência dele e a cogeração de energia de biomassa. São pontos que eu considero vitais. É esse elemento novo na discussão que eu queria que você, como se fala em inglês, elaborate on it. Eu acho que, adição a isso, a questão da gente monetizar a energia contida na biomassa através de projetos de cogeração é uma tendência que dá muita estabilidade ao negócio. Você faz um contrato de longo prazo que também pode ser negociado, servir de garantias de empréstimo, pode ser monetizado. Então, isso é fundamental para o negócio e acho que é uma responsabilidade do governo, na relação com o governo, criar condições de competição adequadas para que esse modelo prospere. O governo está criando essas condições? Nós estamos discutindo isso. Eu acho que poderiam ser melhores. Vai ter um leilão agora, acho que precisam ser melhoradas. Já foram melhores, nos últimos leilões não foram tão boas, mas podem ser melhores. Acho que tem um progresso a ser feito aí. Acho que faz parte da discussão do planejamento decenal do setor, a gente tratar desse assunto também. A questão do açúcar, efetivamente, traz características positivas para o negócio. Eu não diria que em todo negócio de etanol... Nós, por exemplo, no nosso negócio em Goiás, a gente não tem açúcar e acho que vamos continuar felizes sem o açúcar. E fazendo muito bom negócio, com muita eletricidade, usando moderno, muita geração de eletricidade, muita venda de eletricidade e etanol. Aqui em São Paulo, nossa parceria na Guarani envolve produção de açúcar, sim, e isso é muito bom para o mix, é muito bom para o negócio. Mas é uma questão adicional que eu falo, assim, adicionando a isso, a questão da transformação do etanol em uma commodity global, como já foi mencionado aqui pelo Vasco. Acho que isso é um trabalho que
a única tem se empenhado nisso, passa por diversas questões, remoção de barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, questão de certificação, a questão da unificação da especificação do etanol, que hoje é diferente. Nós temos duas, né, no Brasil, e cada país tem as suas. Passa por uma série de ações que vão permitir que isso algum dia aconteça. Em acontecendo, a gente pode ter preço de tela futuro de etanol e pode ter um regime de estabilidade, semelhante, não diria igual, mas semelhante ao que nós temos hoje no açúcar. Se todo investimento é uma aposta, no fundo a aposta que se faz, quando se considera esse último ponto que você levantou, etanol como um commodity, qual é a sua aposta, Vasco? Só recuperando aqui um ponto, quer dizer, eu acho que a indústria do açúcar no Brasil é muito importante para o cenário mundial e vai continuar a ser. E é muito importante para os produtores. Só por tudo que foi dito aqui, eu acho que quase com unanimidade, existe uma aposta grande no etanol brasileiro, ele tem um papel fundamental no futuro e tem um gap de crescimento enorme. Quer dizer, a necessidade de se construírem greenfields dedicados para o etanol, acho que isso é indiscutível, pelo menos do meu ponto de vista. Nós vamos ter que profissionalizar isso, nós vamos ter que ter mais desenvolvimentos focados no etanol, inclusive com uma estrutura que possibilite o desenvolvimento de segunda geração e outras possibilidades, e isso vai ter que ter um apoio, tá certo? Também do governo. Como foi dito aqui, de ter cogeração casada. Mas a minha aposta é que nós vamos ter que começar a desenvolver uma indústria muito focada e eficiente só para etanol. Senão nós não vamos conseguir nem suprir o gap local e muito menos transformar o etanol no commodity mundial. Claro. É verdade. Eu concordo com o Vasco. Acho que, como de fato a maioria, inclusive, dos projetos, eles nascem direcionados para o etanol. E alguns vão à maturidade numa escala que hoje é percebida como uma escala apropriada para uma unidade, alguma coisa entre 3 e 4 milhões. Acho que essa é a unidade mínima que se vai considerar no futuro breve. De fato, a necessidade de se começar, como é normal, se começar com etanol, acho que é um processo que vai e é absolutamente vital. Eu acho que a comoditização do petróleo está em curso, mas a gente precisa destravar um pouco essa questão das barreiras, porque ele hoje está essencialmente no mercado onde você tem o maior produtor, que é os Estados Unidos, e o Brasil como os dois grandes mercados produtores de etanol, né? Com matérias-primas diferentes, com características muito diferentes, mas o trade flow, vamos chamar assim, de etanol, ele ainda é limitado e eu acho que vai crescer bastante nos próximos anos. Concorda, Mário? Eu concordo no aspecto do que o Vasco comentou com relação à economicidade que se encontra em usinas, e o colega da Petrobras, em relação a usinas que tenham apenas etanol e cogeração. Nós encontramos economicidade nessas usinas, embora nas usinas que nós estamos presentes hoje nós tenhamos açúcar, e apesar de sermos uma empresa de combustível, não temos nada contra, muito pelo contrário, encontramos bons resultados na produção do açúcar. Porém, o incremento tecnológico, também na extração e aproveitamento da palha, como foi comentado várias vezes aqui, essa energia excedente que não está sendo utilizada, ela uma vez convertida, ela tende a trazer uma economicidade ainda muito maior para as usinas, mesmo que só com etanol e energia elétrica. Tom? I would like to also bring kind of European... Falar sobre a perspectiva europeia, sobre as limitações de exportação que vocês veem hoje. Nós acreditamos, como investidores, que o etanol do Brasil deveria ter um potencial global para exportação e uma distribuição eficiente através de alcodutos e quando em Bruxelas, o nosso país, nós temos aquele preconceito de dizer que estamos tirando comida da boca dos pobres e destruindo as matas. Acho que a Única está fazendo um trabalho fantástico. Acho que é uma grande guerra para toda a indústria brasileira. Acredito que isso é importantíssimo para o futuro e poder chegar